Olha só, o dado é preocupante. O nível do Rio dos Sinos está estagnado em 50 centímetros há pelo menos 4 dias, quase uma semana já. A estiagem em pleno outono traz um alerta, porque além de um possível racionamento no abastecimento de água, as comunidades ribeirinhas da região correm o risco de presenciar outras mortandades de peixes, justamente pelo excesso de carga orgânica depositada no leito. A boa notícia é que deve chegar uma frente fria para os próximos dias e a situação pode ser amenizada com a chuva. Tomara, né? Saiba mais nos mapas. Nesta quarta-feira, a frente fria que avança em direção ao sudeste deixa o tempo chuvoso no norte e no leste do Rio Grande do Sul. No sul e no oeste gaúcho não chove, mas uma massa de ar polar deixa as temperaturas baixas. Nos vales e encosta da serra, há a possibilidade de chuva durante o dia. O tempo chuvoso e o céu nublado ainda permanecem à noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 14 e 21 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 12 e 18 graus. Em Portão, a mínima é de 15 e a máxima é de 21 graus. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus. E em Cidreira, mínima de 15 e a máxima atinge os 21 graus. No Conexão de hoje, estamos falando sobre os impactos da construção civil para o meio ambiente. Nós recebemos hoje no estúdio Marco Aurélio Gonzalez, professor do Programa de Mestrado em Engenharia Civil da Unicinos, e também Carlos Moraes, que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental aqui da Universidade. Professor Carlos, queria começar esse terceiro bloco contigo para falar um pouquinho sobre esse projeto do tijolo mais sustentável que existe já há alguns anos aqui na Universidade. Sim, esse projeto ele iniciou em 2006, né, com a parceria com uma empresa do setor metal mecânico, né, do estado, que produz peças automotivas, e o resíduo lodo de fosfatização é gerado no processo de tratamento dessas peças automotivas. Nós até estamos mostrando aí algumas imagens, professor, o senhor pode explicar para a gente? Essas imagens já mostram, né, a produção do bloco cerâmico de 6 furos, né, utilizado comumente na construção civil, onde é adicionado, né, um percentual desse lodo de fosfatização junto ao bloco cerâmico. Como a gente sempre insiste, né, a gente aqui consegue ter um material mais sustentável, né? Ele não é sustentável porque o bloco cerâmico, para ele ser curado, né, ele precisa ser aquecido a alta temperatura. Então, aí eu já tenho impactos associados e a gente não consegue utilizar 100% de resíduo, né? Na verdade, o percentual é relativamente pequeno, 2,5%, mas são vários ganhos associados que tornam esse tijolo mais sustentável, desde a utilização desse resíduo, né, transformação dele em coproduto pela empresa geradora, que deixa de depositar ele num aterro industrial, ou seja, se economiza área, se reduz potencial impacto ambiental no solo e na água, né? Esse resíduo vira, então, uma matéria-prima. Com isso, eu passo a explorar ou extrair menos argila da natureza, ou seja, então eu preservo as minhas reservas naturais, né? E também faz com que eu esteja adicionando um material que já está pronto para uso, né? Ele não precisa ter um processamento para chegar, ele já é entregue direto na empresa e já é adicionado junto ao processo produtivo. E esse produto ele já está sendo produzido? Ele já está sendo produzido em larga escala, nas olarias? Sim, desde março de 2009, uma olaria em Porto Alegre está utilizando esse material, né, que hoje já não é mais considerado um resíduo, né, ele é um coproduto, né, dessa indústria geradora e que é uma matéria-prima, né, assim como a argila. Professor Marco Aurélio, acho que aí está um desafio realmente, né, dos pesquisadores de desenvolver esses materiais. Que outros desafios o senhor vê para esse setor? Tem toda uma linha de pesquisa que a gente trabalha, por exemplo, reciclagem de concreto, usando parcelas de concreto de demolição em novos concretos, né? Mas tem uma outra área que é a área de projeto, de aperfeiçoamento de projeto. Se fala em torno de 30%, 40% dos erros que acontecem em obra são decorrentes de erros de projeto. Algum engenheiro, algum arquiteto ou a conexão entre eles não funcionou bem. E isso vai gerar uma perda. Bom, isso é algo a ser atacado. Outra coisa é aplicar critérios de projeto que preservem ou que beneficiem o conforto ambiental passivo, por exemplo. Em vez de
contar necessariamente com um ar-condicionado, com a iluminação artificial, a gente pode ter uma ventilação natural, uma insolação adequada para reduzir essa carga de energia gasta. Então eu posso ter um brise, que é uma espécie de persiana, falando em linguagem bem clara, é uma espécie de persiana externa ao prédio, que protege o prédio de uma insolação mais forte, reduz o aquecimento interno e, portanto, reduz a necessidade de ar-condicionado. Esse brise tem um custo. Se eu calcular quanto que eu economizo de energia, talvez em 2 ou 3 anos eu pague os brises. Então, isso é algo, dentro daquela ideia do ciclo de vida, é algo que tem que ser incorporado no projeto, que tem que ser trazido ao cliente, à pessoa que está pagando, diz, olha, isso aqui é um investimento. Interessante, porque na hora que tu vai comprar um apartamento, a primeira coisa que eu acho que tu pensa é a posição solar, né? Ele pensa, vai bater sol a tarde inteira, vai ficar muito quente lá dentro. No verão isso é incrível, né? O quanto aumenta o consumo de ar-condicionado, por exemplo, em função de uma coisa dessa. Professor Carlos, quer complementar? Eu queria complementar em relação ao tijolo, né, ainda, que se a gente for olhar com um olhar mais clínico, a gente tem ainda outros ganhos muito importantes, né? Já foi um projeto de 3 anos, em que tem uma parceria, então, entre a universidade, 2 empresas e o órgão ambiental, né? Todo ano o órgão ambiental recebe um relatório, né, com responsabilidade técnica assinada por professores da Unicinos. Mas o que eu queria dizer que o mais importante é que, ao longo desse período, a gente conseguiu também influenciar em melhorias no processo de fabricação da empresa geradora. Desculpa. E também do processo de geração da empresa usuária, na medida em que se consegue... nós precisamos ter uma qualidade nesse material. E essa qualidade, assim como qualquer produto no mercado, exige que, para ele ser obtido, o processo todo tenha qualidade. Então, trouxe melhorias em termos de qualidade de uma forma mais geral para a empresa. Esse é um valor, é difícil de mensurar esse tipo de ganho, né? Mas esse ganho está tanto no gerador quanto no usuário. Isso eu acho que é fundamental. Para encerrar esse nosso debate, eu queria saber de vocês dois, qual é o primeiro passo que precisa ser dado para que tudo isso que a gente conversou hoje se torne realmente realidade, que as construções sejam sustentáveis, que se consiga implantar isso como uma cultura, não só como ações isoladas? Bom, uma coisa importante é lembrar que o ambiente construído, a gente chama assim o conjunto de prédios, ruas, etc., tem uma vida longa muito útil. Então, nós temos uma reposição muito pequena. Cada ano se constrói em torno de 1% daquilo que já existe. Então, para a gente atingir, mesmo que a gente passasse a construir totalmente sustentável agora, demoraríamos 50, 80, 100 anos para substituir as construções atuais por outras que sejam sustentáveis. Então, é algo que tem que ser uma pequena contribuição aqui, outra ali. Pode ser feito adaptações em construções já existentes? Pode, exemplo, é o que se chama de retrofit ou reorganização do espaço, né? Substituindo janelas por outras melhores, substituindo fachadas, reorganizando o espaço. Mas uma coisa muito importante é isso que nós estamos fazendo aqui, é trazer essa informação que está dentro da academia e levar ela para a sociedade. Olha, isso é um problema, há soluções. Quando você for fazer um projeto, fale com o seu arquiteto, diga, olha, o que eu posso fazer? Então, isso aos poucos vai fazendo que haja uma demanda ao profissional. Não é o engenheiro, o arquiteto que tem que vender essa ideia. É o cliente que quer construir que deve dizer, olha, eu quero isso. E aí as coisas vão começar a funcionar. Tá legal, professor Carlos também quer deixar um recado? Sim. Eu acho que bem simples, na verdade, né? A gente já vem falando isso há muito tempo e a mídia também coloca isso há muito tempo. Na verdade, a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? E trabalhar de forma multidisciplinar, porque o problema é multidisciplinar. Ou seja, nós temos que trabalhar com educação, nós temos que trabalhar de forma conjunta entre... né? A gente sempre está falando muito em tríplice hélice, né? É o poder público, a iniciativa privada e as universidades, né? E a gente tem que trabalhar de forma conjunta para resolver os problemas de forma conjunta. Sem dúvida. Nós não podemos só atacar depois dele ser gerado, que é que nem doença, né? Se eu for resolver o meu problema de saúde depois que eu fiquei doente... É a velha história do é melhor prevenir do que remediar, né, professor? Então, acho que essa é a palavra, é a ordem do dia
né, para a gente ter realmente um futuro nesse planeta. Tá, Ontem eu legal. estive na palestra, desculpa só para comentar, uma palestra de uma indiana, Vandana Shiva, na URGS, né, no Fronteiras do Pensamento. E ela coloca bem isso, quer dizer, a gente só vai ter um planeta, né, só vamos continuar tendo um planeta se a gente pensar dessa forma. Caso contrário, as soluções vão ser paliativas. Tá certo. Né? Tá certo, professores. Muito obrigada pela presença de vocês e pelos esclarecimentos. Até a próxima. Bom, e a edição do Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Nessa quarta, a gente vai falar sobre a 7ª temporada do Adrenalina, o programa de esportes de aventura aqui da TV Unicinos, que estreia amanhã na nossa grade de programação. Reestreia. É isso aí, Chico. A 7ª temporada vem aí. Então até amanhã, ao 12h30. Tchau!